Eles fizeram já 2 estudos, né. Então, o primeiro estudo foi feito em Boa Vista. Quem conhece o canal da Escribo, né, já ouviu falar disso, né, são os experimentos randomizados, controlados, ou seja, aquele tipo de estudo em que a gente pega, né, e metade usa alguma coisa por um tempo, a outra metade não usa, e a gente faz uma comparação entre esses 2 grupos, né. E no caso deles, dessa pesquisa especificamente, né, foram 22 centros de educação infantil, né, que participaram da amostra, e aí eles sortearam os centros, né? Então, metade dos centros entrou no começo para receber a intervenção, né? E a outra metade não, justamente para eles fazerem essa comparação. E aí, dentro desses 22 centros, né, lá de Boa Vista, existiam 600 crianças. Esse tipo de estudo, né, geralmente é chamado de ensaio randomizado, clusterizado, né, porque você está agrupando, né, por tipos, né, então eram 22 escolas, né, centros de educação infantil, e aí uma das primeiras coisas que eles fizeram foi verificar se dava para comparar esses 2 grupos. Todas as famílias, né, que participaram, elas recebiam o benefício do Bolsa Família, né, então todos eles, né, eram famílias de baixa renda. As famílias, né, se encontraram com a equipe de pesquisa, né, nesses momentos de interação 9 vezes ao longo do ano, acho que deve ter sido mais ou menos uma vez por mês, né? E aí, no final do ano letivo, né, eles fizeram uma avaliação junto com cada uma dessas famílias, né, uma avaliação bem compreensiva, né? Esse primeiro paper, né, ou seja, o primeiro artigo científico, né, eles conseguiram encontrar um impacto bem forte, né, dessa intervenção deles. Então, eles avaliaram, né, o resultado da intervenção, né, usando vários objetos, né, várias estratégias. Então, usaram questionários, né, observaram a interação entre as crianças e as famílias, né, observaram também a leitura em conjunto, né, dessas crianças com as famílias. E também usaram instrumentos de avaliação padronizado, né, cognitiva das crianças. Algumas das variáveis, né, que eles acompanharam, eles identificaram, né, que as famílias que participaram do projeto, elas leram mais com as crianças, elas leram de uma forma mais eficaz, né, leram melhor, elas tinham mais interações com a criança durante a leitura, né, e eles também avaliaram as crianças em si, identificaram que as crianças, né, que passaram por esse experimento, né, elas tinham um melhor vocabulário, ou seja, um vocabulário mais amplo, e vocabulário é um dos fatores mais importantes aí para o desenvolvimento da leitura e da escrita, né, na alfabetização. E além do vocabulário, eles também conseguiram identificar que essas crianças que participaram do experimento, né, elas tinham um QI mais alto, ou seja, elas estavam mais inteligentes, né, e uma das dimensões específicas, né, que é bem importante, que eles conseguiram também encontrar melhoria, foi na memória de trabalho, né, ou seja, essa memória de trabalho dessas crianças estava mais forte do que a memória de trabalho das crianças que não tinham tido essa experiência. Um achado que eles também tiveram, né, que foi um achado quase colateral, assim, na borda, né, eles conseguiram também perceber que o comportamento das crianças melhorou, né, e o comportamento é muito importante para o aprendizado e o desenvolvimento da criança. E a professora Luciane, né, analisou ainda mais esses dados, né, e identificou outros resultados, e talvez um dos mais relevantes, foi que mesmo nas famílias, né, que tinham menos letramento, ou seja, as famílias que tinham mais dificuldade para ler, enfim, para interagir com a linguagem escrita, né, mesmo nessas famílias houve impacto, né, esse impacto foi até mais forte do que o impacto médio. E o que Luciane conseguiu fazer, né, que foi muito importante, né, ela fez uma série de análises estatísticas mais avançadas, né, que estão publicadas aí nessa pesquisa mais nova, né, nesse artigo científico mais novo, é que essa intervenção, né, que levou a mais leitura em conjunto, né, dos pais e das crianças, das famílias e das crianças, né, e uma leitura em conjunto de melhor qualidade, né, mais eficaz, ela causou também, né, uma capacidade maior das crianças de prestarem atenção, né, ou seja, as crianças que participaram, elas começaram a regular melhor o seu próprio comportamento, né, então, por exemplo, conseguiram se sentar com os pais, né, e ficar ali escutando, sem sair correndo para fazer outra coisa ou para brincar de outra coisa. Né? Então, essa autorregulação, né, gerou aí ganhos de comportamento, e através desse melhor comportamento houve um melhor aprendizado, né? Tanto
na área de linguagem, quanto no desenvolvimento da criança, né, da inteligência da criança. Então, sobre esse estudo mais especificamente, né, que a gente fez em Boa Vista, né, com as crianças, então, iniciando aos 2 anos até os 4 anos, crianças de 2 a 4 anos, na verdade, a gente fez aquele processo, então, que o Alan já explicou, que, né, foram avaliadas antes de participar na intervenção e depois, e também a gente teve um grupo controle, que não participou na intervenção, que recebeu o atendimento e o serviço normal da creche, né. Então, esses pais responderam aos questionários, as crianças fizeram avaliações. Acho que é importante falar também daquilo que o Alan estava falando sobre ser né, que tu comentou que vocês falam bastante sobre isso, por ser um estudo randomizado e controlado, assim, tem todo um cuidado com a questão do viés, né? Então, as famílias foram randomizadas para esses 2 grupos. Na verdade, as creches, né, foram randomizadas e todas as famílias dessas creches, então, que foram sorteadas para a intervenção, foram convidadas, e a partir disso, em torno de... Primeiro foram convidadas 600 famílias, e depois 580 foram avaliadas, e depois na segunda avaliação, né, depois da intervenção, em torno de 500, então, responderam as avaliações, isso. Então, nesse estudo principal, como o Alan estava dizendo, a gente tentou olhar o efeito da intervenção de uma maneira mais aprofundada, mas também mais ampla, assim, né? Então, acho que é importante dizer que a autorregulação que é a capacidade da gente controlar os comportamentos e as emoções de acordo com a situação, ela começa na infância e ela se estende, então, até a idade adulta jovem ali, né? E, além das questões neurobiológicas, a interação social é muito importante para o desenvolvimento dessa função, né? Então, no caso, como as primeiras interações da criança são com os pais, né, ou com os responsáveis no ambiente que elas vivem, a gente achou importante, então, estudar a autorregulação no contexto da interação entre os pais e os filhos, e nesse contexto da leitura compartilhada, então. Existem estudos que mostram que a autorregulação é bem relacionada, né, ao desempenho acadêmico e também ao desempenho social. E nesses estudos, então, como é que a gente mediu a autorregulação, assim, né? Nesse estudo, os avaliadores do projeto, que não sabiam, né, que eu acho que essa é outra questão importante do estudo randomizado e controlado, os avaliadores não sabiam quem eram do grupo, que famílias eram do grupo intervenção e qual eram do grupo controle, e eles, além das avaliações, né, eles observaram as crianças durante esse processo de avaliação e depois eles preenchiam um formulário com as observações deles, é um formulário objetivo, assim, né, e então eles olhavam para tanto aspectos atencionais como controle, né, inibitório, e também a demonstração das emoções. Então, por exemplo, eles observavam se a criança era capaz de se manter focada, né, nas tarefas, de ficar sentada, né, de seguir as instruções, e também se a criança demonstrava, por exemplo, sinais de intensa alegria, assim, ou desânimo, por exemplo. A gente, então, analisou esses dados olhando não só para a questão do efeito direto, né, da Universidade do Bebê, mas também procurando ver que mecanismos que estão relacionados a esse efeito, né. Então, assim, claro que participar dos workshops e aprender as estratégias é importante, mas só sentar no workshop por si só não responde, né, não explica esse efeito. Então, a gente sabe que tem outras coisas por trás. E, então, nesse estudo, assim, partindo já para a parte dos nossos resultados, a gente viu que a participação na intervenção resultou, então, em maiores scores nessa autorregulação, em termos principalmente de atenção e controle de impulso. E, então, as famílias que participaram, as crianças dessas famílias que participaram do programa, elas apresentaram, então, mais foco para realizar os testes que foram propostos, né, na avaliação, em relação ao grupo controle. E aí a gente tem uma hipótese, assim, né, de que esse efeito que foi observado nesse momento de avaliação específico do nosso estudo, que talvez isso possa generalizar para outros contextos, né, como na sala de aula e interações sociais, por exemplo. E como o Alan comentou,
essa função, assim, é super importante para o aprendizado, porque tem, né, por exemplo, aprender a ler, escrever, depende muito da gente conseguir ficar sentado em sala de aula, ouvir o professor, né, fazer as tarefas, e então é extremamente importante. E além disso, né, então a gente viu que, além do efeito da intervenção nessa questão da autorregulação, a gente viu que o efeito que a gente já tinha mostrado em outros estudos, no vocabulário, na memória de trabalho, no QI, foram explicados parcialmente, como a gente diz, pela autorregulação, né? Então, o aumento da autorregulação pela intervenção foi que, consequentemente, então, também aumentou o vocabulário e esteve relacionado, né, com o aumento do vocabulário, da memória de trabalho e do QI, e também, assim, que é interessante, a gente não observou efeitos diretos da intervenção no vocabulário expressivo e na memória fonológica, no primeiro estudo dos impactos. Mas nesse estudo, então, a gente viu que há um efeito da intervenção, por mais que não indireto, então, por meio do efeito da intervenção na autorregulação. Então, assim, confirmando mais uma vez a importância, né, dessa função para o desenvolvimento dessas outras habilidades pré-acadêmicas. E, por fim, a gente fez um modelo, esse que o Alan falou, que é bem complexo, assim, então a gente propôs testar a teoria que diz que, enfim, que promovendo a interação pais e filhos durante a leitura, né, que é basicamente a interação verbal com a criança, a promoção dessa interação que, na verdade, resulta, né, no aumento, no melhor desenvolvimento, digamos, da criança. E aí essas análises realmente mostraram que, então, a Universidade do Bebê tem um efeito nessa, o que a gente chama de estimulação cognitiva, que reúne várias interações verbais durante brincadeira, leitura e até rotinas diárias, assim. Então, esse efeito compartilhado, digamos, teve um efeito final nessa questão do desenvolvimento cognitivo linguístico infantil.